Olá, pessoal! Bom, continuando os crimes contra a honra. Então, nós já tratamos do crime de calúnia e difamação, que protegem, que tutelam a honra objetiva, e passamos então agora à análise do crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal, que diz lá, olha, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, não é? O que entra aqui, professora? O que é essa injúria? A injúria, gente, ela nada mais é do que atribuir características, do que ofender determinada pessoa. Então, não é um fato determinado como na calúnia, como na difamação. Então, chamar alguém, você é um feio, você é burro, você é incompetente, ou até mesmo, como eu disse para vocês no módulo passado, você é um ladrão, isso é tudo injúria, isso caracteriza o crime de injúria. Nós temos, no crime de injúria, não se admite a exceção da verdade nunca. Não importa você dizer, eu disse que você era uma pessoa incompetente, mas eu vou provar que você é incompetente. Isso não descaracteriza o delito, então não se admite exceção da verdade, ok? Nós temos também o que se denomina de injúria real, que tem previsão legal no parágrafo 2º. Diz, olha, se a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se consideram aviltantes, A injúria real é aquela que tem como meio para sua prática a violência, ou as vias de fato. Exemplo, jogar excremento na cara de alguém, dar um tapa de mão aberta no rosto, na face de uma pessoa, com a intenção, na verdade, de menosprezá-la, com a intenção de denegrir a sua imagem, de causar humilhação, de causar vexame. Então, na injúria real, a diferença para a injúria do caput, do artigo 140, na verdade, é o meio utilizado. Na injúria real, eu uso de violência ou de vias de fato. Nós temos também a injúria real, prevista no parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, à cor, à etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Nesse caso, a injúria, ela tem um nexo causal, ela tem uma relação com essas condições da vítima, raça, cor, etnia, pessoa idosa. Então, dizer para uma pessoa que tem deficiência visual, você é um zaroio, ou dizer para uma pessoa de idade, você é um velho babão, tudo isso é considerado a injúria racial, Dentro dos crimes contra a honra, nós temos a possibilidade de retratação prevista no artigo 143 do Código Penal. Olha, o querelado que antes da sentença, então é antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Importante, a retratação, ela só é possível para o crime de calúnia e de difamação, nunca para o crime de injúria. Por quê? Porque a retratação, ela teria um efeito sobre o que as outras pessoas, sobre o que a sociedade entende, acha a meu respeito, Então, o crime de calúnia e difamação protege a honra objetiva. Então, aí cabe retratação. Agora, a injúria é o que eu acho sobre mim mesmo, a minha autoimpressão. Então, não adianta alguém dizer, eu disse que você era um incompetente, mas eu tô me retratando, você não é mais. Não, nesse momento não cabe. Por quê? O que se protege na injúria é a honra subjetiva, é o que eu acho de mim mesmo. Se houve algum dano, ele já foi produzido, ok? E aí eu fiz para vocês uma tabela, para tentar diferenciar, para ficar mais fácil na prova de vocês, vocês identificarem a diferença de calúnia, injúria e difamação. Então eu sempre brinco,
que as pessoas no dia a dia, aqueles que não são juristas, que não são operadores do direito, têm mania, né, de no meio de uma briga dizer vou te processar por calúnia, injúria e difamação, como se fossem a mesma coisa. E são crimes autônomos. Então essa tabela, ela vai nos auxiliar a fazer essa diferenciação, comparando cada uma dessas diferenças. Então, primeiro, na calúnia, qual é a conduta? É uma falsa imputação de um fato definido como crime, tá? Se o fato definido for uma contravenção, eu tenho difamação e não calúnia, tá? Na difamação, um fato também ofensivo à reputação, mas que não seja crime. E na injúria, há uma atribuição de qualidade negativa ou imputação de um fato genérico, no sentido de, olha, você é um ladrão, né? Então, essa é a diferença das condutas. Na consumação, a calúnia, né, como ela protege a honra objetiva, o que os outros acham ao meu respeito, a consumação da calúnia, ela acontece quando terceira pessoa toma conhecimento da falsa imputação de crime, enquanto que na difamação também, quando terceira pessoa toma conhecimento. Já na injúria, porque ela protege a honra subjetiva, ela se consuma quando o próprio ofendido toma conhecimento da atribuição de qualidade negativa ou da imputação de fato genérico. Na calúnia, se protege a honra objetiva, na difamação também e na injúria a honra subjetiva. E por fim, na calúnia, a regra é que admite a exceção da verdade, mas existem ressalvas, né? Existem situações que não é possível. Na difamação, a regra é que não se admite exceção da verdade. Só se admite exceção da verdade se o ofendido é funcionário público e tenha, né, o fato ofensivo à reputação, tenha ligação, tenha nexo com a função por ele exercida. Enquanto na injúria jamais se admite a exceção da verdade, ok? Fechamos então e vamos para a análise de uma questão que foi de 2007 da Polícia Civil para escrivão. Diz assim, olha, encaminhar uma mensagem de texto a um policial civil que se encontra em outro município, xingando de ladrão, configura crime de... Então, olha só. Primeiro, não é um fato determinado. Se não é um fato determinado, automaticamente não é calúnia, não é difamação, tá? Então vai cair em quê? Injúria, é uma qualidade negativa. Calúnia? Não, porque não é um fato determinado, tá? Desacato? Também não. Difamação? Também não, porque o fato não é determinado. Denunciação caluniosa? Não. Então, a alternativa correta é E, injúria, tá? Então, sempre prestem atenção nisso. Se o fato não é determinado, não pode ser crime de calúnia ou difamação. Se o fato é determinado e esse fato é crime, é calúnia. Se não for crime, como, por exemplo, for uma contravenção ou qualquer fato desabonador que seja determinado, aí sim cai no crime de difamação, ok? Muito bem. Capítulo 6, dos crimes contra a liberdade individual. E a gente começa com os crimes contra a liberdade pessoal. O primeiro desses crimes é o denominado constrangimento ilegal, que tem previsão legal no artigo 146 do Código Penal, que diz lá, olha, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, aqui é obrigar alguém
mediante violência ou grave ameaça ou qualquer outro meio, não é, que lhe reduza a capacidade de resistência a fazer algo que não é previsto em lei, que não é obrigatório por lei, ou deixar de fazer algo que também você não é obrigado por lei, não é? Aqui, exemplo, você obriga, né, um indivíduo que é de um time, mediante violência ou grave ameaça, a cantar o hino de outro time. Você obriga alguém a sair descalço, andando na rua. Tudo isso é constrangimento ilegal, tá? Mas importante, o crime de constrangimento ilegal, ele é um delito subsidiário. Eu só aplico o crime de constrangimento ilegal se a conduta não constitui crime mais grave. Exemplo, o crime de estupro é uma espécie de constrangimento ilegal. O que difere? Aquilo que você vai obrigar alguém a fazer. Então, enquanto no constrangimento ilegal você emprega violência ou ameaça, ou qualquer outro meio que reduza a capacidade do indivíduo a praticar ou deixar de fazer qualquer coisa, algo genérico, aquilo que não está previsto em lei, no crime de estupro você obriga alguém a ter conjunção carnal ou a prática de qualquer ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Então, nesse caso de estupro, o indivíduo só responde pelo estupro. O crime de constrangimento ilegal, na verdade, é um delito subsidiário. Eu só aplico se não constituir crime mais grave. Crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. O que é esse crime de ameaça, Fernanda? O crime de ameaça, gente, é amedrontar alguém, é ligar para alguém e dizer eu vou te matar, eu vou te dar uma surra, é mandar um e-mail para alguém ameaçando, ou até mesmo por meios simbólicos. Como assim, professora? Simbólico, né? Você olha para alguém e faz... No sentido de, olha, vou cortar seu pescoço, então, ou olha, se prepara, vou te bater. Então, é qualquer meio que você utilize para causar medo a alguém, para ameaçar esse indivíduo, ok? Também é um delito subsidiário. Eu só aplico quando essa ameaça não constitui crime mais grave. Então, por exemplo, no crime de roubo, um dos meios utilizados para a prática de roubo é a ameaça. Se eu ameaço alguém com a intenção de subtrair um bem alheio móvel, um bem patrimonial de alguém, eu respondo só pelo artigo 157, só pelo crime de roubo e não pelo crime de ameaça. Então, assim como no crime de constrangimento ilegal, o crime de ameaça também é subsidiário, ele é um soldado reserva. Eu só o aplico quando o fato não constituir infração mais grave, ok? Sequestro e cárcere privado, artigo 148 do Código Penal, que diz: privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, reclusão de 1 a 3 anos. Professora, qual a diferença entre sequestro e cárcere privado? O sequestro, você limita a liberdade da pessoa, mas é uma limitação menor do que o cárcere privado. O cárcere privado, ele pressupõe uma clausura, um confinamento maior, maior do que o próprio sequestro. Então, cárcere privado é deixar a pessoa trancada dentro de um quarto, dentro de um pequeno local, num local de determinada residência. Já o sequestro, você deixa a pessoa presa, por exemplo, numa chácara. É uma coisa um pouco menos constritiva, ok? O
crime de sequestro e cárcere privado, ele também é subsidiário em relação ao artigo 159, que configura o crime de extorsão mediante sequestro. Então, esse artigo 148, você sequestra alguém, você mantém alguém em cárcere privado por qualquer motivo. Enquanto que na extorsão mediante sequestro, você retira a liberdade de alguém para pedir um resgate, para pedir um preço, para praticar uma extorsão, que você utiliza como meio o sequestro e o cárcere privado. Então, o artigo 148, ele é subsidiário em relação à prática do crime de extorsão mediante sequestro. Tráfico de pessoas. Esse dispositivo, ele foi incluído aqui, né, pela Lei 13.344 de 2016. E é o 149A, então é um tipo novo, né? Que até então tinha previsão em outros dispositivos jurídicos. Como é que ficou ele aqui? Olha, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoas mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Então, o indivíduo, ele recruta, ele transporta, né, ele aloja essas pessoas para tirar, por exemplo, um rim dessa pessoa, né, para vender isso no mercado negro, para submetê-la a trabalho em condições análogas de escravo. 3, submetê-la a qualquer tipo de servidão. 4, adoção ilegal. Você trafica pessoas para adoção ou exploração sexual. Pena de 4 a 8 anos e multa. Então percebam, também é um crime de ação múltipla, não é? Nós temos várias ações nucleares, É um tipo penal que possui várias ações nucleares. A prática de mais de uma delas, desde que no mesmo contexto fático, caracteriza crime único. E o próprio artigo, ele diz quais são os meios pelos quais esse crime pode ser praticado. Então, mediante, olha, grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Esses são os meios para a prática desse crime, né, do artigo 149A. Dos crimes contra a inviolabilidade de domicílio. O mais importante deles, violação de domicílio, previstas no artigo 150 do Código Penal, que diz entrar ou permanecer. Então, tenho duas ações nucleares, Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Detenção de 1 a 3 meses ou multa, não é? Então, o indivíduo, ele invade ou ele permanece em um domicílio, em uma residência, contra a vontade, da pessoa que tem direito de escolher ou não quem está ali dentro daquele local. A finalidade dele única é simplesmente entrar dentro do domicílio, permanecer lá clandestinamente sem que alguém saiba, tá? Única e simplesmente. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo, né? O que é lugar ermo? Lugar mais afastado, né? Ou com emprego de violência ou arma, por 2 ou mais pessoas, a pena é maior, de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondência à violência. Então, se ele invade o domicílio e provoca lá uma lesão corporal de natureza leve em alguém, ele responde pelo crime de invasão de domicílio, mais pelo crime de lesão corporal de natureza leve, grave, enfim, né? A pena correspondente à violência. Tudo bem até aqui?
Professora, por que existe esse crime no nosso Código Penal? Isso tem fundamento constitucional. A nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 11, ele diz, ele traz a questão da inviolabilidade do domicílio. Então, o Código Penal nada mais fez do que dar efetividade a esse dispositivo constitucional. Importante, o crime de violação de domicílio, ele é um crime de mera conduta. O que é um crime de mera conduta? É aquele em que o legislador só descreve uma conduta, mais nada. Então, violação de domicílio. Violou o domicílio, o crime está consumado. Basta a prática da conduta. E o legislador, ele nem prevê nenhum tipo de produção de resultado, ok? Existe uma excludente de ilicitude prevista no parágrafo 3º do artigo 150, que trata de situações em que pode haver a entrada nesse domicílio sem que isso constitua crime, Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outras diligências. Então, é muito comum, quando há cumprimentos de mandados de prisão, a gente verificar, ver na televisão a polícia aguardando o amanhecer para que entre na residência do indivíduo. Por quê? Porque isso, se ele entra durante o dia, no sentido de efetuar prisão ou outra diligência, por exemplo, mandado de busca e apreensão, isso não é considerado invasão de domicílio. Esse indivíduo está acobertado por essa excludente de ilicitude. E segundo, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na eminência de ser. Então, quando está, exemplo, o marido está discutindo com a esposa e está lá, tentando matar a esposa. Nesse momento, dia ou noite, pode entrar dentro desse domicílio para impedir que esse crime aconteça. Então, essas são as duas causas excludentes de ilicitude previstas no parágrafo 3º do crime de violação de domicílio, ok? Dos crimes contra o patrimônio, os crimes contra o patrimônio, ele está dividido também em capítulo. O capítulo 1 trata do furto. Furto, artigo 155 do Código Penal, diz lá, subtrair para si ou para outrem coisa alheia, móvel. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. O crime de furto, ele é um crime material. O que é um crime material, professora? É aquele que eu tenho uma conduta, a descrição de uma conduta e a descrição de um resultado. Para a sua consumação, é necessário a prática dessa conduta e a produção do resultado. Se eu não conseguir subtrair efetivamente, aí eu falo de uma tentativa de furto, ok? Então, ele é um crime material. Ele precisa de conduta mais a produção do resultado. Se discute muito dentro da doutrina, a questão do furto de uso, dentro da doutrina e da jurisprudência, a questão do furto de uso. O que seria o furto de uso? É aquele que você subtrai alguma coisa para utilizar essa coisa, mas a sua intenção não é de assenhoramento definitivo da coisa. O seu objetivo, na verdade, é só usar e devolver nas mesmas condições que você subtraiu. Entende, a doutrina e a jurisprudência que esse furto de uso, quando se trata de coisa infungível, ou seja, de coisa que não pode ser trocada por coisa de igual natureza. Então, por exemplo, dinheiro. Dinheiro é algo fungível. Se você
subtrai e 5 dias depois você vai lá e fala, eu vim devolver esse dinheiro, porque a intenção não era de assenhoramento definitivo. Não, isso é considerado furto, tá? Então, essa questão de furto de uso recai sobre objeto infungível. Então, você pegou uma moto, subtraiu, utilizou ali durante a noite, vai lá e devolve nas mesmas condições, na mesma situação em que você pegou. Para a doutrina e para a jurisprudência, esse furto de uso de coisa infungível não é considerado crime de furto, porque faltaria esse fim, que é o assenhoramento definitivo da coisa. Tudo bem? Ok? Parágrafo 1º, ele traz uma causa de aumento de pena. Diz lá, olha, a pena se aumenta de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Professora, por que se o crime é praticado durante o repouso noturno eu tenho uma causa de aumento de pena? Durante o repouso noturno, esse bem móvel, ele fica, digamos assim, com uma redução ele tem a sua proteção reduzida, não tem tanta segurança, é mais fácil do indivíduo conseguir subtrair. Então é por isso que isso é uma causa de aumento de pena. Nós temos também o chamado furto privilegiado, que tem previsão no parágrafo 2º do artigo 155, que diz lá, olha, se o criminoso é primário, então esse é o primeiro requisito, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a multa. Então, para a caracterização do furto privilegiado, são necessários 2 requisitos. Primeiro, que o agente seja primário e que a coisa subtraída seja de pequeno valor. Professor, o que é coisa de pequeno valor? A jurisprudência entende que coisa de pequeno valor é aquela que tem um valor de até 1 salário mínimo, ok? Então, nesses casos, eu tenho o furto privilegiado, O parágrafo 3º, ele é uma norma explicativa, porque ele diz lá, olha, que se equipara a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, o indivíduo que faz o famoso gato, para subtrair energia elétrica, ele pratica sim o crime de furto. O próprio Código Penal traz esse dispositivo, esse parágrafo 3º, explicando que é equiparado a coisa móvel, que é possível de ser subtraída à energia elétrica. Mas não só a energia elétrica, ele fala energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, por exemplo, sinal de TV a cabo, é considerado uma energia, é considerado bem móvel, capaz de ser subtraído. Inclusive, uma questão interessante, o sêmen de um animal reprodutor pode ser considerado bem móvel, capaz de ser furtado. Exemplo, você tem um cavalo lá que é reprodutor, você tem um valor, aquele sêmen dele, ele é uma energia genética. Então, ele tem, você pode subtrair isso. Aí, como você faz? Você tem uma égua, você quer que ela reproduza com aquele cavalo que é premiado, e o sêmen dele tem um valor econômico, você solta a sua égua lá dentro daquele pasto para que ela se reproduza com esse cavalo premiado. Então, isso é considerado furto, gente, ok? Furto qualificado, parágrafo 4º, diz lá, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Então, arrombamento de porta, arrombamento de janela, quebrar um muro, tudo isso é considerado furto qualificado.
com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Professora, o que seria essa mediante confiança, né? Você frequenta a casa de determinada pessoa, você é amigo dessa pessoa e você aproveita essa confiança que o indivíduo tem de que você adentre a casa dele e subtrai algum bem dele, né? Algum bem que tenha valor patrimonial. Ou mediante fraude, você coloca lá uma roupa de uma pessoa que é da SUSEM, que vai fazer uma vistoria no quintal da casa, diz, olha, eu preciso entrar para verificar se não tem larva do mosquito da dengue, né? Vou entrar aqui na residência, você deixa a pessoa entrar. Ela usa isso como uma facilitação para subtrair, por exemplo, um notebook que está lá na área de lazer, uma televisão que está lá no quintal. Isso é fraude. Então, professora, mas isso não se assemelha muito a estelionato? Não, no estelionato você poderia até usar, né, a roupa de determinado local, mas você engana a vítima para que ela te entregue a coisa. Aqui não, você usa da fraude para conseguir adentrar em determinado local e ter mais facilidade de subtrair sem o conhecimento da vítima naquele momento, tá? Escalada, por exemplo, pular um muro ou destreza, né? Você bate carteira sem a pessoa saber. Então, quando a gente vai andar lá em determinadas ruas de determinadas cidades, alguém leva a sua carteira, leva o celular sem que você perceba, tá? Com o emprego de chave falsa, a chamada micha, aquela uma determinada chave que é capaz de abrir vários locais, né? Várias portas, ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, se eu tenho lá, eu e outro indivíduo praticando o crime de furto, eu também tenho esse furto qualificado do parágrafo 4º, ok? Parágrafo 5º, né? A pena é de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Então, alguém subtrai um veículo automotor no estado de São Paulo, por exemplo, e leva para o Mato Grosso, ou subtrai em Minas e leva para o Rio de Janeiro, ou para outro país. Exemplo muito comum, subtrai aqui no Brasil e leva para o Paraguai, ok? Então, nesse caso, a pena também se trata de um furto qualificado, tá? E parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente. O que é semovente, gente? Cavalo, cachorro, coisa que é animais, né? Domesticáveis de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Então, esse dispositivo é específico, ele entrou em vigor em 2016, ele é específico para o chamado furto de gado, tá? Ok? Pessoal, muito obrigada, até a próxima!